Gostaria de viajar com você hoje pela palavra de Deus, e eu pretendo fazer isso em meia hora. Domingo nós temos aqui uma classe chamada Panorama Bíblico. Cada domingo você aprende um livro da Bíblia. Por que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, qual é o assunto daquele livro. E a gente fica viajando na palavra de Deus, porque ela é maravilhosa. Tem ensinos tremendos para a nossa vida. E pensando na fidelidade de Deus, desfrutando da fidelidade de Deus, eu fiquei pensando, Deus, a tua palavra, ela fala da história de um povo que o Senhor formou, que é Israel. E a gente vê ao longo da história de Israel a fidelidade desse Deus. E nós vamos pensar e ver que fidelidade está ligada ao caráter de Deus. Deus, no seu caráter imutável, Ele é fiel. É fiel à sua palavra. Por isso que tudo que Ele fala, Ele cumpre. E baseado nisso, sabendo disso, que Deus, Ele não muda, e que Ele tem um caráter imutável, a sua fidelidade é inabalável. Em todo o tempo, sobre ímpios e sobre salvos, Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E na sua fidelidade, todos são abençoados. Deus é tão fiel que todo dia o sol nasce, a chuva cai, a agricultura floresce, a gente colhe, todos se alimentam. Isso é fidelidade de Deus. Mas aqueles que são fiéis a Deus são mais abençoados. E é isso que eu quero mostrar dentro da história de Israel. No capítulo 12 de Gênesis, de 1 a 3, Deus chama Abraão. E ele fala assim: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio do teu povo, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí está o embrião da nação de Israel. Deus começando a formar a nação. Essa nação começou com Abraão. E aí Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai em direção a uma terra que ele não sabe aonde fica, mas ele segue a orientação de Deus e ele chega lá naquela terra chamada Canaã, porque é habitada por cananeus. Quando Deus fala para ele: eu vou fazer de você uma grande nação, é porque Deus tem um propósito maior com essa nação. Deus tem um propósito de lá na frente fazer com que dessa nação venha o Messias. Aquele que Gênesis 3,15 avisou: vai levantar-se um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Deus começa a construir uma história a partir de Abraão. E Abraão habita em Canaã. E Abraão se torna pai de Isaac. E Isaac se torna pai de Jacó e Esaú. E Jacó tem 12 filhos. E desses 12 filhos, um deles é José. José é um filho abençoado. E seus irmãos têm inveja dele. E um dia eles dizem: vamos matar José. Mas o único jeito é a gente matar ele. E quando eles vão matar, o seu irmão mais velho diz: não vamos matar, não vamos fazer isso. Nosso pai já é idoso, como que ele vai suportar tudo isso? Eles já estavam habitando ali na terra de Canaã há muitos anos. Abraão morou lá, Isaac com a sua família, agora Jacó com os seus filhos. Mas eles entregam José e José vai morar no Egito. Vai para lá como escravo. Mas Deus é um Deus fiel na sua palavra. Ele disse para Abraão: você vai habitar naquela terra e lá vocês serão uma nação. E nessa época Jacó não passam de 76 pessoas. Ainda não são uma nação. José vai morar no Egito.
Então José manda chamar o seu pai, seus irmãos e a família toda, segue para o Egito. Eles saem da terra de Canaã e vão habitar no Egito. E ali no Egito, a família de Jacó moram 400 anos. 4 séculos eles ficam habitando no Egito. Mas Deus, Ele não tem uma palavra, Ele não é fiel ao seu povo. Como que o seu povo agora está numa terra estranha, numa terra onde há muitos deuses e onde Ele não é conhecido? A fidelidade de Deus lá no Egito se mostra quando o seu povo no Egito se torna numerosos. Quando ele sai do Egito sob a direção de Moisés, diz os historiadores, eles são mais de 2,5 milhões. Em 4 séculos eles se multiplicaram sobremaneira. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus. Que mesmo estando num lugar estranho, mesmo estando numa outra terra, vivendo tempos difíceis, Deus é fiel com seu povo. E Ele agora está trazendo de volta esse povo sob o comando de Moisés. E a palavra de Deus estou levando vocês de volta para Canaã. Canaã é uma terra que mana leite e mel. Lá vocês não vão ter falta de nada. Tudo que vocês plantarem vai produzir. A sua mulher não vai ser estéril. Lá vocês serão abençoados, porque eu dei aquela terra para vocês, porque eu formei vocês como nação, porque tudo isso é baseado na minha palavra, e eu sou um Deus fiel, que zelo noite e dia para cumprir a minha palavra. Irmãos, 2,5 milhões saem do Egito, mas eles não são fiéis a Deus. E aí é que eu falo que esse Deus fiel abençoa todo mundo, mas aqueles que são fiéis experimentam o melhor de Deus. Todos os infiéis morreram no deserto, num espaço de 40 anos. Os infiéis morreram, receberam algumas bênçãos. Estou com fome, cordonizes caíam. Estou com sede, transformava água amarga em água doce. Estou com sede, fala com a rocha da água. Estou com fome, caía maná do céu. Todo mundo abençoado. Mas na hora de entrar na terra prometida, entraram os fiéis. Eu fico pensando, nós estamos aqui na igreja, você tem sido abençoado, maná cai direto aqui, não cai, irmãos? Cai direto o maná aqui. Um é curado, o outro tem cura interior, o filho é curado, o outro arruma emprego. A bênção vem para todo mundo, mas quem é que vai entrar na Canaã celestial aqui? A fidelidade de Deus te levará ao céu, se você for fiel. Quando eles entram em Canaã, só entram os filhos. Os filhos entraram em Canaã. E na fidelidade de Deus, o seu povo habitou lá dentro. No tempo de Josué, foram fiéis a Deus. A Bíblia diz isso. Enquanto Josué viveu, foram fiéis a Deus. Josué morreu uns 40 anos depois. E eles se desviaram. Apartaram o seu coração de servir ao Senhor. E começaram a adorar os falsos deuses da terra. Os deuses que exigiam sacrifícios humanos. Quantos deles não sacrificaram seus filhos a Baal? Sabe como é que era o sacrifício a Baal? Um dos sacrifícios de Baal eram com crianças. Pegava o recém-nascido, criancinha pelas perninhas, subindo na montanha, pegava a perninha do bebê e batia na rocha. O sacrifício ao deus Moloque era um deus sentado que parecia um Buda, e aquela bacia enorme, com fogo embaixo, e eles jogavam seus filhos ali dentro e eram queimados vivos. Eles fizeram isso, porque se desviaram seu coração de servir ao Senhor. E aí a Bíblia entra em Juízes dizendo que naquela época cada um fazia o que queria.
seguindo o seu próprio coração, fazendo a sua vontade. Parece que está falando dos nossos dias. Faça o que quer, transa, bagunça, vem, toma ceia, bagunça, é uma bagunça. Não tem fidelidade, o coração está desviado. Eu disse para uma irmã aqui da igreja, eu disse para ela assim, escuta irmã, presta atenção, você está morta e você não percebeu. Porque quando a gente está vivo para Deus, a gente confessa pecado. Eu vi uma frase essa semana, os que mais confessam pecado a Deus, não são os que pecam mais, são os que andam com Deus. E é verdade. Os juízes foram levantados por Deus para julgar a nação de Israel. E os juízes eram homens e mulheres que tinham um problema de caráter, como Sansão. Problema com mulher. Tinha muita força, mas não tinha cérebro. Seu coração estava longe de Deus. Que pena, não viveu o melhor de Deus para a vida dele. E era um líder da nação. Mas a fidelidade de Deus com aquela nação continuou de pé. Meu irmão, minha irmã, às vezes eu escuto as pessoas dizendo, mas a igreja de hoje é uma igreja corrompida. Pera um pouquinho aí. A igreja de Jesus não é corrompida, não. A igreja de Jesus, ela é santa, ela é a noiva de Jesus, e ela está, a qualquer momento, Jesus voltar, ela está pronta para subir. Isso é conversa fiada, é conversa de quem está desviado. Quem é de Deus, você tem certeza que se Jesus voltar hoje, você vai embora? Então, é assim, igreja é assim. A igreja, o corpo vivo de Cristo, é fiel. Período de 400 anos, Deus tentando trazer essa nação para ser fiel a Ele. Mas não adiantou. O último juiz foi Samuel. E Samuel era profeta, era juiz e era sacerdote. E Samuel, a Bíblia diz que levou a nação a buscar a Deus. Trouxe a nação todinha para Deus. Sacrificou nos altares do Senhor e trouxe a nação de volta para Deus. Como nós precisamos de Samuéis. Que a Bíblia diz assim, que esse homem Samuel orava tanto pela nação, que ele é exemplo para Deus dizer uma vez assim, mas nem que Samuel interceda por essa nação, agora não tem mais jeito. Tal era o crédito de Samuel. Mas Samuel morreu. E antes dele morrer, instituiu em Israel reis. 400 anos de reis em Israel. Por causa da fidelidade de Deus com a nação. É Deus usando reis para trazer a nação para Ele. E no primeiro rei foi Saul, que começou tão bem, mas terminou tão mal. Terminou invocando feiticeira, buscando demônios para dirigir a sua vida. Mas logo depois de Saul, Deus levantou e Deus falou assim, eu encontrei um homem que é segundo o meu coração, e esse homem é Davi. E Davi instituiu em Israel um turno de 24 horas de adoração ao Senhor. Ninguém fez isso antes dele. Mas ele trouxe a nação de volta para Deus. O seu filho Salomão começou bem. Começou a casar com mulheres que não amavam a Deus. E a Bíblia diz, as suas mulheres lhe perverteram o coração. E Salomão se desviou. E a Bíblia diz que Deus falou para ele, Salomão, por causa do seu pai Davi, nos seus dias, eu não vou dividir esse reino. Por causa do seu pai. Mas nos dias do seu filho, vou fazer isso. Porque a nação pecou contra o Senhor. A nação se desviou. E eu tenho plano com essa nação. E quando Salomão morreu, Roboão assumiu. E foi um desastre. Brigou, criou encrenca, não aceitou conselho. E a nação se dividiu em duas nações. Israel, que era uma terra que nos tempos de Davi teve a maior extensão territorial
aquilo que foi promessa de Deus, em questão de extensão territorial, eles perderam, começaram a perder terra. E agora eram duas nações, Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte só teve rei ímpio. 19 reis, nenhum prestou. Não teve um que falasse assim, gente, vamos se arrepender, Deus quer fazer algo com a gente. Não teve um. Mas no Reino do Norte teve uns profetas daqueles bons, Elias e Eliseu, que confrontavam esses reis, que chamavam eles à responsabilidade, que faziam de tudo para trazer essa nação para Deus de volta. E tudo isso, irmãos, porque Deus é fiel e não abandona o seu povo. Noite e dia Ele foi atrás da nação do norte. E não teve jeito. No ano 722 a.C., os assírios conquistaram o Reino do Norte e levaram aquele povo embora. O Reino do Sul teve 19 reis também, mas teve 5 avivamentos no sul. Teve reis excelentes. Josafá mandou todo mundo fazer célula, ensinar a palavra de Deus nas casas. O rei Ezequias limpou a idolatria da nação, trouxe a nação de volta para Deus. Josias foi até o norte para desenterrar corpo de sacerdotes de Baal, de Azera, desenterrou e queimou o osso, porque ele não queria vestígios da falsa religião em Israel. Tudo isso, irmãos, movidos pela fidelidade de Deus. Mas o sul caiu. O sul caiu. Porque depois de Josias vieram 4 reis ímpios que não temeram a Deus. Mas Deus, na sua fidelidade, Ele tem um plano. Sabe o que a gente precisa entender? É que Deus trabalha com propósito. Deus trabalha dentro de um plano. Se o meu plano não se enquadrar no plano dele, problema meu, eu tenho que viver o plano dele. Nós precisamos orar para estarmos dentro do plano de Deus. Deus tem um plano com a nação. Ele escolheu uma nação. E dessa nação, desse povo, Ele escolheu uma tribo, que foi a tribo de Judá. A tribo de Judá ficava no Reino do Sul. Olha como Deus é maravilhoso. O Reino do Norte foi conquistado pelos assírios. E os assírios, quando conquistavam nações, eles faziam o seguinte: eles levavam os povos conquistados e espalhavam por várias nações. E pegavam povos de várias nações e traziam tudo para dentro daquela nação conquistada. Então o Reino do Norte virou uma mistura de nações. Por isso que eles são chamados samaritanos quando Jesus chegou. E nenhum judeu gostava de ir lá no norte, porque eles eram tudo misturado. Mas o Reino do Sul, ali está a tribo de Judá. Da tribo de Judá vai nascer Jesus. Ela não pode se misturar. Deus, na sua fidelidade, levanta a Babilônia. Babilônia é diferente de Assíria. Os babilônios conquistam os assírios, tudo que os assírios conquistaram, e a Babilônia, ela leva Judá e coloca para morar dentro da Babilônia. Como São Paulo. São Paulo, no bairro da Liberdade, nós temos lá colônias de japoneses. No bairro do Bexiga, em São Paulo, nós temos colônias de italianos. Ali eles falam sua língua, ali eles comem a sua massa, e eles vivem como se estivesse na Itália. Quando a Babilônia levou Judá para morar dentro do seu país, eles moravam juntos, eles casavam entre eles, e continuaram mantendo a sua cultura. A fidelidade de Deus, irmãos, no cativeiro, está no fato de que Deus os levou por um tempo determinado, 70 anos. E o profeta Jeremias falou: vocês estão indo, mas é por 70 anos. E vocês estão sendo levados como escravos, porque vocês foram infiéis. A idolatria levou vocês para o cativeiro. Idolatria é infidelidade. Por isso foram levados. Mas lá na Babilônia, depois de 70 anos, eles estavam curados da idolatria.
notícia dessa nação indo após outros deuses depois do cativeiro da Babilônia. A fidelidade de Deus está presente quando eles voltam do cativeiro. Quando eles voltam com Zorobabel para reconstruir a cidade, para reconstruir o átrio do templo. Quando Esdras volta e reconstrói o templo, porque aquele templo de Salomão tinha sido destruído. Quando Neemias volta e reconstrói os muros de Jerusalém. Deus estava dizendo, a minha história com vocês não terminou. Deus está dizendo para você nessa noite, a minha história com você não terminou. O Deus de gerações, o Deus que tem plano, o Deus que trabalha através de famílias, Ele continua agindo nas nossas vidas. Por quê? Qual é o plano de Deus? Ser o Deus de uma grande família. Na sua fidelidade, no período que eles voltaram, eles foram capturados outra vez. Os Ptolomeus, eles chegaram na nação, tinham que pagar taxas muito altas, um tempo de pobreza, de miséria. Mas naquele tempo, Deus levantou os macabeus, uma família de sacerdotes, que defenderam a nação. Isso eram uns 300, 200 antes de Cristo. No ano 60 antes de Cristo, os romanos começaram a dominar o mundo, já preparando o mundo para a chegada do Messias. O mundo foi sendo preparado. O mundo, irmãos, falava uma língua, conheciam o grego. O mundo preparado. As estradas construídas pelos romanos. Babilônia, preservando a tribo de Judá, tudo isso se encaminhando para Novo Testamento. E quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, se cumpre as profecias de Isaías, de Miqueias, de Jeremias. Quando Isaías diz que um menino nascerá, e ele vai nascer de uma virgem, e o seu nome será Emanuel, o Messias prometido, que a nação vinha esperando por todos esses séculos, que os profetas vinham falando deles por todos esses séculos. Agora em Mateus, ele chegou. O desejado das nações chegou. A fidelidade de Deus se cumpriu. Senhor, eu tenho controle da história. O nosso Deus, Ele tem o controle da história. E tudo vai convergir para o ponto que Ele quer. Os governos mundiais aconteceram, tudo para preparar o mundo para a chegada de Jesus. E o que vai acontecer ainda? Os judeus estão voltando para Israel, porque Jesus voltará outra vez. E o profeta disse, Ele vai descer no Monte das Oliveiras. E lá em Israel, Ele vai implantar o seu reino milenial, que é o milênio. Que o salvo vai participar do milênio, sabe por quê? Porque nós vamos reinar com Jesus. É a parábola das minas, é a parábola das 10 virgens. Meus irmãos, o melhor ainda está por vir. Claro que o melhor de Deus é Jesus. Ele veio, mas Ele vai voltar de novo. E eu creio que hoje a nossa maior expectativa é esse dia. É aguardar esse momento, preparados, não vivendo uma vida de infidelidade, uma vida meia boca com Deus, mas uma vida séria com Deus, porque as profecias estão se cumprindo. Há umas semanas atrás eu fiquei sabendo que Israel, eu já sabia que eles já tinham confeccionado todas as bacias do templo. E agora eles voltaram a fazer de novo sacrifícios de animais. Tudo que acontecia no templo em Jerusalém, Israel vai voltar a fazer de novo. E descobriram uns anos atrás, Israel fazendo um túnel até onde é a mesquita de Omar. Porque ali era onde ficava o templo.
E eles querem implodir aquele lugar e reerguer o templo outra vez. Mas sabe, isso é a história que eu estou contando para você. Quero dizer para você nessa noite que você tem uma história com Deus. E essa história com Deus, Ele vai com você até o final. Até o final. Na sua fidelidade, Deus cuida dos seus. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a palavra de Deus. A fidelidade de Deus, ela se apoia na palavra dEle. A fidelidade de Deus se executa pela sua palavra. Quem são os mais abençoados? Quem desfruta da fidelidade de Deus? O fiel. O fiel entra na terra. O fiel vai chegar em Canaã celestial. E o infiel? O infiel não chega lá. E quem é que conhece o seu e o meu coração? O Senhor. E nós? A Bíblia fala assim, olhe por ti mesmo. Faça um exame introspectivo. Lá a Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para isso mesmo. Para que você e eu possamos nos examinar nessa noite. E ver se temos sido realmente fiéis a Ele. Para a gente não chegar e parar no meio do caminho. Não adianta ser fiel a Deus 40 anos e nos últimos anos se desviar que nem Salomão. É para ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero terminar lendo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Isaías 1:18. Deixa eu ler Isaías também. Isaías 1, do 18 ao 20. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então não importa se o pecado é negro, o Senhor pode transformar e tornar mais branco do que a neve. O Senhor pode limpar o nosso coração e nos tornar prontos para servir a Ele. Não importa a condição que você está, o coração arrependido, ele traz Deus de volta na vida. Somente o arrependimento faz isso. O fiel, ele é constante, perseverante e firme. Não importa o que acontecer, as lutas, as adversidades, fiéis até o final. Fique de pé, quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, Tu procuras na terra os fiéis. Os fiéis, aqueles que Te seguem de verdade, que amanhecem o dia contigo e andam o dia todo contigo e dormem contigo, estão 24 horas conectados com o Senhor, tem fome e sede de Ti, são os fiéis. São aqueles que não se dobram diante de Baal. São aqueles que não se dobram diante da imoralidade. São aqueles que não se dobram diante da carnalidade. São aqueles que não se dobram diante do dinheiro fácil. São aqueles que não se rendem diante de um sistema mundano.
própria vida. Fiéis, porque o Deus que servem a Ele é um Deus fiel. É um Deus que não nega a nossa vida. Mas a tua palavra diz que se nós te negarmos, o Senhor também nos negará diante dos seus anjos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que venha um avivamento sobre a nossa vida. Porque nós queremos viver uma história de fidelidade constante com o Senhor. De uma fidelidade firme, perseverante com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a rebeldia do coração. Perdoa os desvios do coração. Perdoa a maldade no coração. Perdoa a frieza no coração. Perdoa a indiferença no coração. Perdão, 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 perdão. Aleluia! Aleluia! Não saia daqui perdido nessa noite. Renda-se a Deus. Renda-se a Deus. Renda-se. Pede perdão dessa vida miserável, dessa vida dupla. Deus quer você só para Ele. Deus não quer dividir você com ninguém. Somos propriedade exclusiva de Deus. Assim como Israel, a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Só dele. O diabo não tem nada em nós. Não temos parte com o inimigo. E Jesus falou: se você não come a minha carne, não bebe o meu sangue, você não tem parte comigo. Nessa noite eu quero orar por você que se sente fraco e quer uma nova oportunidade, uma nova chance com Deus. Deus vai levantar pessoas que estão cadáver nesse lugar. Aleluia! Cadeias estão sendo quebradas, porque Deus quer viver uma história linda com você. Chega de olhar para trás. Venha. Renda-se a Deus. Queremos orar por você nessa noite. Pode vir. Aleluia! Não te troco por nada nesse mundo. Tua presença é tudo para mim. Melhor é um dia só contigo que me pastores, missionários, venham orar, por favor. E quanto mais te conheço, muito mais eu te amo, meu amado preferido. Quanto mais te conheço, muito mais eu te amo, meu amado preferido. Atraído fui por teus olhos de amor, consumido estou por
meus sonhos, meu Senhor, e não te troco por nada nesse mundo. Tua presença é tudo para mim. Melhor é um dia só contigo que mil longe de ti. Quanto mais te conheço, muito mais eu te amo, meu amado preferido. Quanto mais te conheço, muito mais eu te amo, meu amado preferido, Jesus. E não te troco por nada nesse mundo. Tua presença é tudo para mim. Melhor é um dia só contigo que mil longe de ti. Eu não te troco por nada nesse mundo. Tua presença é tudo para mim. Melhor é um dia só contigo que mil longe de ti. Quanto mais te conheço, muito mais eu te amo, meu amado preferido. Quanto mais te conheço, muito mais eu te amo, meu amado preferido, Jesus. Deus abençoa a vida dos teus servos que estão aqui nessa noite. Aleluia! Que venha um novo tempo na vida deles, Deus. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, serão mais brancos do que a neve. Que eles vivam um tempo de intimidade com o Senhor. E que essa intimidade gere fidelidade. Fidelidade até o final de suas vidas. Eu os abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Aleluia! Eu quero perguntar nessa noite. Você que entrou aqui pela primeira, segunda, terceira vez, mas você não entregou ainda a sua vida para Jesus. Levante sua mão no lugar onde você está e diz assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero orar por você. Pode vir aqui na frente. Mais alguém? Jesus vai mudar a sua história. Aleluia! Mais alguém? Venha, venha para Jesus nessa noite. Cíntia, seja bem-vinda. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Pode vir. Igreja não muda a vida de ninguém, mas Jesus muda. E essa igreja prega Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e está vivo. Por isso Ele vai mudar a história de vocês, porque Ele está vivo. Pode vir, pode vir. Olha que bênção. Bem que a Bíblia diz que coração de mulher é mais quebrantado, né? Tá vendo aí, pastor Nilton? Tem homem aí para aceitar Jesus? Venha,
Tem que ter coragem. Temos mais alguém? Qual é o seu nome? Daniela. E o seu? Ana. Ana, Daniela e Cíntia. Pela última vez, temos mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Pode vir. Tá vindo um homem. Pastor Nilton intercedeu. É isso aí, pastor. Aleluia, profetizar na vida dele. O filho dela, olha isso, que maravilha. Repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu me rendo a Ti, confessando que eu sou pecador e eu preciso de Ti. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Levante suas mãos. Pai, nós abençoamos a vida de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, entra na vida deles, muda a história deles, pela sua grande misericórdia. Ó Senhor, mediante a declaração de fé deles, eu declaro, vocês estão salvos. Aleluia! Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Aleluia! Aleluia! Vocês agora fazem parte da igreja, família de Deus. Vira para lá, olha que família grande. Isso é só uma parte. Os irmãos, dá um abraço neles, dá boas-vindas, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.